Com a vitória sobre o Botafogo, o Felipe Luiz chegou a números impressionantes no comando do Flamengo. Ele agora tem 75% de aproveitamento em 22 jogos, sendo 14 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Lembrando também que ele já conquistou 2 títulos. Assim como o Jorge Jesus, ele também tem mais títulos do que derrotas, né? Essa estatística é impressionante. Só que o Jorge Jesus foi em 5 títulos e 4 derrotas em torno de 50 jogos, né? 50 a 60 jogos. E com esse retrospecto impressionante, nesse início de trabalho meteórico, é comum as pessoas ficarem empolgadas, né? Principalmente os torcedores do Flamengo. E o Pilhado, né? Não sei se vocês conhecem lá, do apresentador da Jovem Pan Esportes no YouTube, levantou essa bola, né? Que para ele o Felipe Luiz já é o melhor treinador brasileiro. Ele falou que ele era melhor que o Tite, Diniz, enfim, comparou com vários treinadores brasileiros. E do país ele só colocou abaixo do Abel Ferreira, né? Que é bastante vencedor, está há muito tempo aí no Palmeiras. Bom, como eu disse no início do vídeo, são só apenas 22 jogos, né? É um período muito pequeno do trabalho para avaliar, mas eu não vou ficar no muro, porque de fato eu não eu acho que ainda é muito cedo para dizer que ele é o melhor técnico, mas ele tem o melhor trabalho desde que ele chegou, né? Não teve nenhum clube que jogou tanto, nenhum time que jogou mais que o Flamengo desde que o Felipe Luiz chegou, né? Lá no final do ano passado. Não tem Inter, não tem o Botafogo, que foi campeão de Libertadores e tudo mais, o próprio Palmeiras do Abel. O Corinthians agora que está numa reação muito boa, né? Conseguiu escapar do rebaixamento e agora está melhorando, está fazendo uma boa campanha no Paulistão. Nada disso, para mim, Felipe Luiz ainda é. O Flamengo do Felipe Luiz ainda é o melhor time do país. O que mais me impressiona nesse início de trabalho do Felipe Luiz é a consistência nas atuações, né? Porque todo jogo o time joga bem, né? Já na estreia dele contra o Corinthians, o time foi muito bem. Tinha muitas incertezas, né? Inclusive eu, né? Não vou falar que eu já sabia de tudo assim, porque eu achava que o Felipe Luiz ia entrar numa rascada, né, nesse elenco do Flamengo, assim que o Tite foi demitido, começou a pipocar esses boatos de que o Felipe Luiz poderia assumir, e eu pensava que poderia não ser uma boa, não pela qualidade do Felipe Luiz, né, mas por já pegar o primeiro trabalho de cara, esse Flamengo com esse elenco aí, né, que é muita pressão por título o tempo todo, uma pressão que não tem nenhum outro clube do país, que são jogadores que ele estava jogando outro dia, né? Então eu acreditava que poderia ser demais para um início de carreira. Mas ele, né, brilhantemente, assim como ele foi como jogador, tirou de letra e transformou o Flamengo nesse timaço, né? Que, como eu disse, joga muito bem, independente da formação, né? Seja com o time titular ou reserva, o Flamengo sempre joga muito bem em todos esses 22 jogos, com exceção dos dois jogos com o Fluminense, né, o Fla-Flu, que foi a única derrota, inclusive, no Brasileiro do ano passado. O Flamengo perdeu por 2-0 para o Fluminense, do Mano Menezes. E agora no Campeonato Carioca, né, que foi esse jogo horroroso dessa última semana, esse Fla-Flu 0-0, que não aconteceu nada. Parecia que o Flamengo estava time moroso, né, não fazia muita questão de vencer. Só que até o jogo que perdeu foi um jogo mentiroso, né, porque o Flamengo jogou bem sim aquele jogo. Não foi um esplendor, mas o Flamengo amassou o Fluminense no primeiro tempo e bateu naquele velho problema, principalmente contra o Fluminense, né, de pressionar o jogo todo e não fazer gol, né? Perde gol feito, o Fábio vira uma muralha. Então o Flamengo mandou no jogo no primeiro tempo, teve excelentes chances, poderia ter vencido o jogo, construindo uma vantagem no primeiro tempo, mas não soube aproveitar as chances. E o Fluminense no segundo tempo, né, conseguiu umas duas estocadas ali e fez os 2 gols da vitória. Mas no mais, em todas as outras partidas, eu não tenho que reclamar do Felipe Luiz. Ele faz o time jogar muito bem, né? A gente viu na Supercopa do Brasil, foi um espetáculo aquele jogo, né? Aquele 3-1. Você pode falar que o Botafogo estava fragilizado, mas mesmo assim os 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Galo, o Flamengo sobrou, não teve chance, tipo, foi uma das finais mais dominantes que eu já vi de um time. O Flamengo era para ter vencido de 3-0 aqui no Rio, né, no Maracanã, mas o Léo Ortiz deu aquele mole que acontece, né, numa final. E lá no jogo de volta, lá em Minas, o Flamengo parece que sobrou mais ainda, né? O Flamengo perdeu um caminhão de gols no segundo tempo, o Galo veio com tudo, né? Se atirou
desorganizadamente para tentar conseguir alguma coisa, tentar fazer um golzinho assim e ainda ia precisar de mais um para levar para os pênaltis. E o Flamengo se aproveitou, né? Uma chuva de contra-ataque, e gol perdido, gol perdido. Até que o Plata conseguiu, né? Cavou, fez aquele golaço, o Flamengo foi campeão. Mas mesmo assim, isso daí não tira o mérito. O Flamengo foi um time impecável nessas duas finais, né? Nesses dois jogos finais. E a tônica, né? É o que vem sendo o Flamengo do Felipe Luiz na maioria do tempo. Bom, hoje vai ter o jogo contra o Vasco, né? Eu tô gravando esse jogo antes do clássico. Mas o início do trabalho do Felipe Luiz é muito bom, mas a gente tem que ter calma, né? Eu sei que tá tudo muito bom, mas a gente tem que esperar pra não, sei lá, pra não se decepcionar. Não custa nada, né? Vamos esperar, porque eu lembro vocês também do início do trabalho do Renato Gaúcho, né? Quando ele chegou no Flamengo, que foi completamente assustador, né? O Flamengo meteu 4-0 no Santos lá em São Paulo, meteu 4-0 no São Paulo lá em São Paulo, meteu 5-1 no São Paulo aqui no Rio, meteu 3-1 no Palmeiras lá no Allianz lá em São Paulo. Enfim, o Flamengo saiu goleando todos os times, todos os times. Foi o melhor futebol jogado, né? Desde o Jorge Jesus, não sei se vocês concordam comigo. Agora o Felipe Luiz está vindo para pegar esse título, né? Essa conquista de melhor futebol. Mas até ele, para mim, o melhor era o Flamengo do Renato Gaúcho, que acabou que não ganhou nada, né? Passou aquela vergonha contra o Atlético Paranaense, tomou 3-0 no Maracanã. E chegou na final da Libertadores e perdeu por um detalhe, né? E ele é crucificado por isso, né? Se o Andrés não escorrega lá na final contra o Palmeiras, quem sabe o Flamengo já fosse tetracampeão da América hoje em dia. Então futebol é cruel, né? Então, antes da gente falar que se o Felipe Luiz é o melhor técnico do Brasil, né? O melhor técnico brasileiro, enfim, acho que a gente ainda primeiro tem que definir se ele é o melhor treinador já do Flamengo pós Jorge Jesus. Então, eu puxei um comparativo aqui pra gente ver, né? Já puxando o gancho do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, entre os técnicos pós Jorge Jesus, ele foi o que teve o melhor aproveitamento, né? O Jorge Jesus teve 81%, né? Que é um absurdo. O Renato Gaúcho teve 72 em 37 jogos. E o Dorival, né, que foi melhor, né, pós Flamengo, pós Jorge Jesus, teve 66,7 em 43 jogos. Esse aproveitamento dele tá baixo, né? Inclusive, é o mesmo aproveitamento, olha só, que o do Paulo Souza, que foi um técnico que foi meio esquecido aqui no Flamengo. Ele fez um péssimo trabalho, mas acho que isso é por conta da reta final do Dorival, né, do trabalho dele que despencou no fim, antes dos títulos. Não estou dizendo que a diretoria acertou em demitir o Dorival, não, porque acho que time que tá ganhando não se mexe. Mas também o Dorival não foi demitido só por conta daqueles jogos no Brasileirão, né? Que falam, o Dorival, a diretoria demitiu o Dorival porque ele perdeu alguns jogos depois que já tinha sido campeão. Isso não é verdade, né? Porque as duas finais do Flamengo, tanto na Copa do Brasil e da Libertadores, foram finais horrorosas, né? O Flamengo não jogou nada, nem contra o Corinthians, nem contra o Atlético Paranaense. Contra o Corinthians a gente ganhou nos pênaltis, deu sorte que o Roger Guedes teve a chance de fazer o gol da vitória do Corinthians, né? Ele perdeu um gol feito, senão o Flamengo não era campeão. E na final da Libertadores o Flamengo não jogou nada, né? Não jogou nada. O Atlético começou muito melhor até a expulsão do zagueiro deles lá, né, que fez falta no Ayrton Lucas, foi expulso, logo depois o Gabigol fez o gol do título. E depois não aconteceu mais nada, né? O jogo também horroroso, não aconteceu nada, o Flamengo fez um gol e acabou o jogo. Então, o Dorival ele foi o que teve mais conquistas, né? Então, acredito que ele seja o melhor, 2 títulos de peso. Acredito que em nível de futebol jogado, o do Renato Gaúcho tenha sido melhor. Só que o Felipe Luiz está superando ele, tanto em nível de exibição e já de títulos, né? Porque ele já conquistou a Copa do Brasil. Porque o Felipe Luiz tem 75% de aproveitamento, joga um futebol tão bom ou melhor do que o time do Renato. Mas depois desses números aí, o que você acha? Você acha que o Felipe Luiz de fato é o melhor treinador brasileiro, ou o melhor treinador do Brasil em geral? E diz se você acha que ele já superou o Dorival aqui no Flamengo, beleza?